Vamos falar hoje sobre uma das minhas autoras queridinhas. E ela é uma autora que ficou muito conhecida aqui no Brasil, principalmente após o seu livro virar um grande sucesso e até mesmo ganhar uma adaptação. E eu estou falando da Beth O'Leary, autora de Teto para Dois e mais outros 3 livros maravilhosos. Acredito que só nesse começo de vídeo você já deve ter percebido que eu amo a escrita dessa autora, né? E não é pra menos. O que eu mais gosto na escrita da Beth é a forma como ela escreve comédias românticas, mas ao mesmo tempo acrescenta uma pitadinha de drama e assuntos importantes ao longo de suas narrativas. E recentemente ela teve um livro lançado aqui no Brasil que foi Mesa para Um, e eu finalizei a leitura essa semana. E é por isso que eu vou gravar esse vídeo pra falar um pouquinho sobre os 4 livros dessa autora e fazer aquele ranqueamento básico dos livros dela. Claro que eu vou começar falando sobre um dos meus livros favoritos, que é Teto para Dois. É um livro perfeito, 0 defeitos. Foi meu primeiro contato com a autora e desde então eu fiquei totalmente apaixonada pela sua escrita, pela forma como ela traz assuntos importantes, assuntos relevantes, mas de uma maneira leve, descontraída e que deixa o coração quentinho, sabe? E se você ainda não conhece, Teto para Dois vai contar a história da Tiff e do Leon, que eles dividem a mesma cama, só que em horários diferentes. Claro que dividir a mesma cama e apartamento e tudo mais, uma hora eles iriam se encontrar, né? E exatamente quando a história começa a desenrolar. E Teto para Dois é uma história muito marcante. Primeiro porque eles não conversam, não se conhecem, eles trocam post-its. Então isso já é um ponto surreal que me fisgou logo de cara. Vários post-its colados pelo apartamento, toda aquela troca de mensagens. Então assim, é algo que eu gostei muito de ver durante a narrativa. Sem contar que a autora também abordou questões sobre relacionamento tóxico, mas de uma maneira leve, de uma maneira onde a gente consegue perceber esses traços do relacionamento, mas ao mesmo tempo não fica algo extremamente profundo, sabe? Algo que realmente é superficial, mas que está ali e a gente consegue realmente entender. Então, esse, sem dúvidas, é um dos meus livros favoritos da autora. Já aproveitando para falar do lançamento que eu finalizei essa semana, mas que entrou na categoria de 5 estrelas porque não teve como não gostar desse livro, é Mesa para Um. Quando soube do lançamento, eu vi várias pessoas falando sobre essa obra e muitas pessoas disseram que melhorava depois do plot. Só que pra mim, a leitura começou a funcionar desde o primeiro capítulo. O plot foi algo surreal e que me deixou ainda mais fisgada, mais presa nessa trama. E aqui a gente conhece a história de 3 mulheres que tomaram um bolo no dia dos namorados do mesmo cara. E eu tô rindo porque eu começo a lembrar da história, como a história está recente na minha mente, então assim, é surreal tudo o que acontece. Ao longo da trama, a autora vai abordando sobre essas 3 mulheres, cada capítulo sobre uma mulher, sobre como elas conheceram o Joseph Carter, que é o cara principal dessa trama, que deu esse bolo aí nessas mulheres. E a história vai desenrolando e a gente vai entendendo realmente o que aconteceu na vida delas, o que aconteceu na vida dele, e é isso. Eu não posso falar muito, porque dependendo do que eu falar, vai virar um spoiler e jamais quero fazer isso. Porém, o plot do livro foi algo que eu realmente não esperava. Isso acontece lá pra página 240 aproximadamente, um pouquinho antes, né, de acabar o livro. E surreal, gente, surreal, porque eu não esperava por esse plot, não esperava por esses acontecimentos. E após isso, a história ficou ainda mais interessante, mais cativante, e a Beth O'Leary soube desenvolver perfeitamente bem a jornada dos personagens após esse acontecimento. Então eu acho que assim, foi sensacional a forma como ela descreveu todos os acontecimentos, descreveu tudo. Então sim, eu super recomendo Mesa para Um, é um livro que é lançamento, vale muito a pena conferir. E inclusive ele está em oferta na Book Friday, então se você não está acompanhando as ofertas da Book Friday nem nada, vou deixar o link do meu grupo aqui na descrição desse vídeo, assim como todos esses livros que eu vou citar ao longo desse vídeo também estarão aqui na descrição. Um outro livro que eu gosto bastante, mas eu não tenho na edição de livraria, eu tenho na edição dos intrínsecos, que é A Troca. E é uma edição linda, gente, olha isso aqui. Às vezes eu sinto muita saudade da edição dos intrínsecos, porque eram edições realmente maravilhosas. Algumas até estão disponíveis na Amazon também, o link está aqui na descrição. Mas eu queria muito a edição de livraria, sabe, que é essa daqui, que eu acho muito fofa, muito linda. E essa é uma história que me conquistou bastante. E aqui nós temos 2 personagens, né, uma senhora de 79 anos e a sua neta de 29 anos. E cada uma está passando por um momento diferente da sua vida, só que elas decidem fazer uma troca. Elas decidem mudar de vidas por uns 2 meses, onde a Aileen, que é a avó de 79 anos, vai morar em Londres e a sua neta vai viver na zona rural e cuidar de todas as coisas para sua avó. E é quando a história desenrola. O que eu achei sensacional, porque foi impossível não me apegar a essas personagens, me apegar a essa trama. Afinal, estamos falando de 2 idades completamente diferentes, pensamentos muito opostos, mas que ao mesmo tempo acabam se conectando de alguma forma. Elas acabam entendendo muitas coisas, né? A Lena, por ser uma personagem de 29 anos e vivendo nessa zona rural, ela acaba entendendo muitas coisas da sua avó. E a sua avó vira a famosa em Londres praticamente por
ser bem jovem, sabe? Por ter uma alma jovem. Então eu acho isso sensacional e eu achei sensacional porque afinal ela tem 79 anos, acabou de perder o amor da sua vida, mas ela ainda encontra forças pra não desistir da vida, pra recomeçar, pra ser feliz, e eu acho essa trama muito incrível. Então eu recomendo muito A Troca porque é aquele livro que conquista muito o coração. E por fim, o último livro da autora que deu muito o que falar foi um livro realmente 880, que foi Na Estrada com o Ex. E eu vou confessar pra vocês que eu sou do time que gostei desse livro. Acho que tá impossível falar de alguma obra da autora que eu não tenha gostado até o momento. Apesar de não ter amado, eu gostei bastante de como tudo aconteceu. Aqui a gente vai conhecer a história de dois personagens que estão separados há uns 2 anos, e essa separação, é claro, causou mágoas em ambos os personagens. E eles nunca pretendiam se reencontrar de forma alguma, era algo que cada um seguiria sua vida e estava tudo certo. Porém, quando ela estava indo para o casamento de uma amiga, ela acabou batendo em um carro. Esse carro que ela bateu foi do Dylan, seu ex-namorado. E o mais irônico dessa jornada é que ele também estava indo para o casamento dessa amiga, porque era uma amiga em comum. E é quando a Ed, que é a personagem, principal, decide dar uma carona pra ele e os amigos. E ela está com algumas amigas e a história desenrola a partir desse ponto. Em primeiro momento, eu me questionei em que momento eu daria carona para o meu ex. Provavelmente nenhuma. Mas a forma como eles têm uma história, têm uma relação e tudo vai desenrolando ao longo dessa trama, a gente consegue realmente entender o que aconteceu na vida deles. Afinal, a autora intercala entre o passado e o presente. Então foi algo que acabou me conquistando, porque nessa narrativa entre passado e presente a gente entende perfeitamente o que aconteceu na vida deles, o que poderia ter sido diferente, como tudo está acontecendo agora no presente. Confesso que o plot do livro não foi algo que me surpreendeu muito, então talvez tenha sido esse ponto que eu avaliei com 4 estrelas. Mas, em contrapartida, eu gostei da forma como tudo aconteceu, sabe? Eu acabei me fisgando, acabei me conectando com a personagem em alguns momentos devido às suas inseguranças e outras questões apresentadas, então foi impossível não me apaixonar por Na Estrada com o Ex. E eu até fiz um vlog de leitura aqui no canal, vou deixar linkado aqui nesse vídeo pra vocês conferirem um pouquinho mais a minha opinião, sem spoiler. Mas posso dizer que eu gostei sim. Mas é isso, leitores, como vocês devem ter percebido, eu gosto muito da escrita da Beth O'Leary, eu gosto da forma como ela apresenta tudo. E esses 4 livrinhos, sem dúvida, são obras que valem a pena serem lidas, principalmente pra quem gosta de livros de comédia romântica, pra quem gosta de livros leves, divertidos, deixa o coração quentinho, dá até aquela pitadinha de drama que eu acho essencial nessas obras. Acredito que se você nunca leu nenhum livro dessa autora, vai gostar bastante. É como eu falei, Mesa para Um e Na Estrada com o Ex tem dividido bastante opiniões, mas particularmente eu gostei muito de Mesa para Um, dei 5 estrelas, e Na Estrada com o Ex eu acabei gostando, dei 4 estrelas, não amei, mas gostei da leitura. Então no fim eu super recomendo as 4 obras da autora, acho que vale sim a pena você dar uma chance. E lembrando que todos os livros que eu citei ao longo desse vídeo, o link de cada um está aqui na descrição desse vídeo. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!